Aleluias! Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Senhor amado, quero, Senhor, te agradecer por essa oportunidade tão maravilhosa. Senhor, me escondo debaixo da tua graça, da tua misericórdia, e peço ao Senhor, Pai, nesta noite, usa o pregador, fala com o coração da tua igreja, meu Pai, não aquilo apenas que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Senhor, Espírito Santo, assuma todo o controle agora da minha vida. Meu Deus, que nada do que eu sei, nada do que eu acho, venha prevalecer nesta hora, mas a tua palavra, a tua vontade, usa-me, Senhor, pela tua bondade, em nome de Jesus. Lucas 7, a partir do verso 1. Tendo Jesus concluído todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns anciões, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Estando já perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Em outras versões diz: basta só uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Ao meu servo digo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo Jesus isso, se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem mesmo em Israel achei tanta. Voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Pode se assentar? Imagina comigo a quantidade de milagres que Jesus deve ter feito em 3 anos e meio. O evangelista João, ele diz que se fosse registrar todas as obras, é lógico que ele está usando de uma força de expressão, ele falou que se fosse registrar tudo que Jesus tinha feito, os livros do mundo inteiro não iriam caber. Ou seja, Jesus realmente fez muita coisa. Mas eu fico pensando, para uma pessoa conseguir eternizar a sua história nas páginas das Escrituras, deve ter sido uma coisa assim, maravilhosa mesmo de ter presenciado. Deve ter sido uma coisa muito diferente para as pessoas que conseguiram marcar o seu nome na história, a sua história, né? Que na verdade a gente nem sabe o nome desse homem aqui, mas a gente conhece a história dele. E principalmente a frase: basta uma palavra. Repita comigo: basta uma. Olha para o seu irmão aí, já começa profetizando juntamente comigo, fala para ele: basta uma palavra. Mas palavra de quem? Do médico? Vocês respondam sim ou não. Palavra de quem? Do médico? Palavra de quem? Do advogado? Da ONU? Do presidente?
palavra de quem? Então, independente do que a internet diz, independente do que a TV diz, a gente tem que se apegar a quê? A uma palavra. Palavra de quem? Meu Deus. Jesus encontrou os discípulos na praia e falou para eles: volta lá e pesca. Eles falaram: ó, Senhor, nós pescamos a noite inteira. E a impressão que dá é que a conversa vai ser: eu não vou voltar lá. Mas o que é que eles dizem? Mas segundo a tua palavra. Mas sob a tua palavra. E a Bíblia fala que eles voltam e o barco quase afundou de tanto peixe. Você vê que a gente se mata o tempo todo. Às vezes a gente fica tão desesperado em casa, chega até a ter conflito, por causa dos problemas da vida que vem de montão. E a gente achando que é o patinho mais feio do mundo, que é o cara que mais sofre na humanidade, que é o que tem mais azar. Aí Deus está lá de cima olhando você no meio de uma confusão. Aí Ele fala uma palavra e tudo muda na sua vida. Você vai lendo o livro de Jó, quando você chega no capítulo 42, depois que você já está até cansado de ler, você vê um versículo falando assim: e Deus virou o cativeiro de Jó. Você fala: era mais fácil nem ter tido o resto da Bíblia, era só Deus escrever essa parte, mas aí não ia ter graça. Aí eu não ia ter argumento para me pregar essa noite. O legal é ter o problema, porque tinha um hino que os antigos cantavam que era assim: Deus resolve o seu problema, Deus resolve o seu problema, na terra, no mar e no céu, nunca houve e não há problemas para Deus. Eu estou vendo que atrás aí tem um ou outro cantando, você tem mais de 30. E para uma pessoa entrar para a história eterna, assim, da palavra do Senhor, deve ter sido um testemunho muito bonito. Deve não, com certeza foi. E eu, desde ontem, quando o pastor me chamou, eu fiquei com o coração queimando. E ontem à noite, quando eu estava orando com a minha esposa, ela estava orando e ela pedindo a Deus, ela falou assim para Deus: basta uma palavra. Eu falei: nossa, vou pregar sobre isso. Ela estava orando e no que ela orou, ela falou: basta uma palavra. Eu fiquei até tranquilo. Eu falei: depois eu só oro em cima disso, que seja o que Deus quiser. E vai ser mesmo, o que Deus quiser aqui. A gente prepara alguma coisa, mas chega aqui, Deus determina o que fala, o que não fala, e é uma coisa maravilhosa. E esse centurião, esse oficial romano, a gente não sabe muito a história dele. Mas por aqui você consegue perceber que ele era um homem que tinha uma vida profissional estabilizada. Ele não era pobre, ele era rico. Centurião, ele tinha 100 homens, 100 soldados que reportavam a ele. E fora os soldados que ele tinha empregados que trabalhavam na sua casa. E ele estava com a vida dele feita. Ia ser só mais um rico normal na história da humanidade. Mas existem algumas coisas que me chamam a atenção na vida desse homem. Porque está exatamente no verso 2. Esse homem procura Jesus, sendo que ele já tinha tudo, sendo que ele já tinha uma vida profissional boa, ele já tinha uma vida financeira estabilizada, mas mesmo assim ele procura Jesus. E ele procura Jesus por causa do quê? Por causa de um empregado dele que estava doente. Às vezes a gente lê, mas a gente não consegue entender prestar atenção nos detalhes. Isso não é normal. E esse homem, esse patrão, esse centurião, ele está deixando uma lição para todo mundo. Para os que têm funcionário, para os que são funcionários, para os que cuidam de célula, para os que trabalham na igreja. Ele está preocupado com alguém que era um estalar de dedo para substituir. Olhando para esse homem era apenas uma mão de obra.
Mas a Bíblia diz que esse patrão amava aquele empregado. Meu Deus. E hoje em dia no mercado de trabalho, hoje em dia nos nossos relacionamentos, poucas pessoas têm essa dádiva de amar a gente pelo que a gente é. Porque todo mundo quer ficar com você quando você tem alguma coisa para oferecer. Todo mundo gosta de você no trabalho quando você tem alguma coisa. É você entregar um atestado, você começa a ver que você não é tão querido assim. Mas aqui nós temos um patrão que o funcionário já não estava mais rendendo, o funcionário já não estava mais servindo, mas ele resolveu parar a sua vida por amor desse empregado. E isso fica uma lição para todos nós. Bate no peito e diga assim: eu tenho que amar pelo que os meus irmãos são. Isso já começa uma lição para o senhor que cuida de pessoas. Isso é uma lição para todos nós, e isso foi a primeira coisa que chamou a minha atenção. Porque geralmente quando as pessoas correm atrás de Jesus é para pedir por si mesmo. Mas aqui nós temos uma pessoa que tinha amor. E eu fiquei admirado. E interessante que tem uma outra característica dele que mostra o tamanho do amor desse ser humano aqui. Quando ele precisou de Jesus, ele chamou os anciões e pediu para eles: pede para Jesus me ajudar. Os anciões, ele só pediu isso, presta atenção. O que foi que ele pediu para os anciões? Pede, me ajuda a pregar, diga, pede para Jesus me ajudar. Quando os anciões chegaram para falar com Jesus, os anciões não falaram: o homem me mandou pedir para você, não. Os anciões falaram assim: por favor, Jesus, dá uma prioridade e dá uma atenção para esse cara. Esse homem construiu uma sinagoga para nós do bolso dele. Esse homem ama Israel, e ele era romano. Veja, irmãos, o valor que tem quando nós semeamos na vida das pessoas. O que será que esse oficial estava esperando em troca? Se fosse aqui no Brasil, com certeza no ano seguinte ele iria ser candidato. Mas aqui nesse contexto, não tem eleição. Ele já era um oficial. E mesmo assim ele se preocupou com as pessoas. E ele investiu na melhor forma possível. Construiu um local do próprio bolso para que o povo pudesse se reunir para falar sobre a palavra de Deus. Pastor Pascoal recentemente contou que uma vez ele foi fazer uma oração num lugar longe e que 20 anos depois essa oração retornou para ele. Vocês devem se lembrar. Olha o amor que tinha esse centurião, que coisa maravilhosa. O cara construiu uma igreja. Uma outra característica que chama atenção na vida desse homem. Quando você lê assim friamente, a impressão, pelo menos para mim, que me deu, é que ele não... Jesus, não vem aqui em casa, não. Talvez eu olhando cruamente, eu vou pensar, também não queria preparar um banquete, talvez não queria ter que dar atenção. Que foi meio estranho. Você está indo a caminho de alguém te pede oração. E no meio do caminho você recebe alguém falando assim: não precisa ir mais não, ele falou que precisa orar daqui mesmo. O que você vai pensar? Sinceramente, se alguém da sua célula pede para você largar o que você está fazendo, para você ir atender ele, chegando lá, você recebe uma mensagem: não precisa vir mais, ora daí mesmo, o que você vai pensar? Ou uma mãe, a filha casada, te chama, te pede ajuda, você a caminho da casa dela, ela fala: não precisa vir aqui mais não. Não é esquisito? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ainda bem que Jesus não pensa como a gente. Eu ficaria meio bravo. Eu me conheço, eu larguei tudo que eu estava fazendo para vir aqui. O cara quer que eu... Então por que eu não falou antes? Eu orava de lá mesmo. Jesus ficou feliz. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele olha para você, ele já vê a intenção do seu coração.
Por isso que não dá para enganar Jesus. Por isso que a gente engana todo mundo, mas com ele não dá para negociar. Porque ele nos conhece. E enquanto estava parecendo que ele estava passando uma mensagem negativa, Jesus exaltou aquele homem e falou assim: nem aqui em Israel eu vi tanta fé. E é muito interessante, gente, porque esse homem ele é muito inteligente. Primeiro que ele está buscando por alguém que não tinha nada para dar em troca para ele. Ele construiu o templo, construiu uma sinagoga, e agora quando Jesus está a caminho, ele manda falar assim, mas ele explica. Ele fala assim: ó, eu não quero que o senhor venha aqui, porque eu sou um homem muito falho. Eu sou um homem muito pecador. Eu sou um homem muito arrogante. Eu sou um homem muito vaidoso. Eu não sou digno que o senhor venha na minha casa. Aí eu falo para você, um homem que pensa no próximo, um homem que investiu um dinheiro para poder reunir os irmãos, um homem tão exemplo desse, se sentiu tão pecador, hein? Que direito a gente tem de se achar melhor do que o outro? Nenhum. Não é verdade? Olha o pensamento desse homem, ele falou assim: não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa de jeito maneira. Eu sou muito falho. E uma coisa que faz a gente atrair a atenção de Jesus é quando bate o arrependimento. E a gente reconhece que somos falhos. Quando reconhecemos que não podemos. Quando reconhecemos que somos pequenos. E é exatamente o que esse homem está fazendo. Aí ele chega para Jesus e continua com o argumento. Ele mandou um recado. E no recado diz assim: eu também sou um homem importante. Mas eu dou ordem, mas eu também recebo ordem. Olha quantos princípios em uma frase ele está mostrando para Jesus que tinha. Em uma situação, na verdade. O homem não só gostava de mandar, mas ele também sabia acatar, ele também sabia obedecer. Hoje de manhã, o Espírito Santo, usando o Denildo, ele falou uma coisa que ficou gravada na minha cabeça. Ele falou assim que, como Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da casa, quando o homem, ele presta obediência a Deus dentro da sua casa, ele tem obediência. Quando o homem presta submissão a Deus, ele tem... Eu fiquei com isso na cabeça. Não é que tem razão? E é exatamente o que esse homem está falando aqui. Olha, eu também sou um homem que eu mando nas pessoas, mas eu também recebo ordens porque tem um comando acima de mim. Mas ali ele estava mostrando para Jesus o quanto Jesus era poderoso. E ele falou: ó, se eu falo para o meu empregado, vai para a esquerda, o empregado vai. Se eu falo para o outro, vai para a direita, e ele vai, o senhor não precisa se incomodar, basta uma palavra, meu Deus do céu. Basta uma palavra. Que cativeiro que nós estamos vivendo, hein? Qual é o seu cativeiro nessa noite? O que está te angustiando? O que está fazendo você perder a vontade de vir para o culto? O que está causando tanta ansiedade em você? Basta o quê? Não basta nem uma frase, basta uma palavra. Basta uma palavra. Esse Deus que nós servimos, irmãos, Ele é um Deus que muda a lei por nossa causa. E o homem, ele diz para Deus, para Jesus: basta uma palavra e o meu criado vai sarar. Uma palavra, meu Deus do céu. Que visão que esse homem teve, gente. Que visão que ele teve. Nem em Israel ninguém tinha pensado desse jeito. E ele pensou e ainda deixou a dica para nós. Esse Jesus, esse Deus que nós servimos, ele tem poder sobre o vento, sobre o mar, sobre qualquer coisa. Então não há motivo para pânico, não há motivo para desespero, não há motivo para renunciarmos, mas vale a pena sermos fiéis. Vale a pena, irmãos, pagarmos o preço.
A dificuldade, ela existe para a história ser legal. E quando a gente alcança essa fé, quando a gente alcança esse tamanho, nós ficamos fortes. Porque a luta vem, a nossa fé é ameaçada. Mas mesmo fraquinho, mas se você não desiste, tem milagre no final. Você vai dizer, irmão, mas se você soubesse como eu estou aqui pensando em outra coisa. Eu sei, mas não interessa, você está aqui. E como eu disse para você, eu olho para você, às vezes eu posso te julgar. Como eu julguei o centurião no começo da fala dele, mas Jesus, quando ele olha, ele já entendeu tudo e está fazendo assim para você, ó. Você está só o caco, e Jesus fazendo assim para você, ó. É isso aí, não para, não para, não para, não para. Coloca para mim aqui, Angelita, na sequência, os versículos que eu pedi para você. Angelita vai colocar aqui uns versículos que eu fiquei pensando, meu Deus, como é que esse homem teve tanta claridez, teve tanta luz nesse pensamento para poder falar dessa forma sobre a palavra do Senhor. E nós vamos ver aqui, ó, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, ó, está até no plural, o de baixo, de cima. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram. Ô palavra poderosa. Entendemos que os mundos, que o céu, que a terra foram criados pelo poder da palavra de quem? Palavra de quem? De Deus. Próximo, Angelita. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim, antes fará o que me, e prosperará naquilo para o que eu aí. Não, eu vou ler de novo esse versículo. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. Olha, aponta o seu dedinho de profeta para o seu vizinho e diga para ele o que Deus falou a seu respeito. Está falado. Olha para o vizinho do outro lado e diga para ele o que Deus falou a seu respeito, está falado. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, lá, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim. Deus falou para Samuel assim: levanta, enche o seu vaso de azeite, porque eu encontrei um rei. Porque eu encontrei o quê? Um rei. Ele chega numa casa, aparece 7 filhos, todos os mais velhos já prontos, preparados para serem o governador de Israel, o rei. Vai passando o primeiro, vai passando o segundo, vai passando até chegar a 7, e não era nenhum. E Deus não confirmou nenhum. E Samuel, se Deus não fala, Samuel ungiu o rei errado. E Deus falou, e Samuel pode ter por um minuto pensado, Deus errou. Eu acho que ele me mandou no endereço errado. Deixa eu olhar aqui no Waze, eu acho que eu errei na hora de digitar. Não, é nessa casa mesmo. Aí ele pergunta para o pai, Deus falou que tem um rei aqui, mas já foi todos seus filhos? Falou, já foi todos. Peraí, deixa eu olhar de novo no Waze aqui, que deu um negócio errado aqui. Aí ele fala para Deus, Deus, ó, eu já passou um monte, eu achei que era, o Senhor falou que não era, o homem falou que acabou os filhos. Deus falou, não, é aí, eu falei para você que aí tem um rei.
Ah, então é qual deles? Nenhum deles. Não, mas tem um rei aí, tem. Aí ele pergunta de novo para o pai, fala, mas acabou seus filhos? Você vê que está escrito na Bíblia, diz Samuel, acabaram-se os filhos? Acabaram-se os mancebos? Aí o pai fala, não, tem um pequenininho, ele está cuidando das ovelhas lá no campo. O que Deus falou, está falado, irmão. Samuel não saiu da casa de Jessé enquanto a palavra não cumpriu o seu propósito. E isso eu vou dizer para você aqui essa noite. A palavra de Deus está de pé. Eu saio da meta. Você sai da meta, mas a palavra permanece. E se a gente toma posse, a vitória é certa. Olhe para o seu vizinho de trás e diga para ele, o que Deus falou a seu respeito está falado. Próxima, Angelita. Não é a Angelita que está aí, eu estou fazendo propaganda para a pessoa errada. Quem? Meu xará. Vamos, Dani. Pode passar o próximo, é o Daniel que está lá. Vamos ler comigo esse versículo aqui. 1, 2, 3. Joga no Google aí para você ver o que significa velar. Significa acampar, fazer sentinela, montar guarda. Deus libera a palavra dele e fica de olho para ver se alguém vai se atrever a mexer. Eu monto guarda, eu fico acampado, eu protejo a palavra até ela se cumprir. Deus acampa, Douglas. Fica de olho. Entendeu, Mateus? Deus fica de olho na palavra dele para ver se alguém está querendo colocar a mão. Olha para o seu vizinho e diga para ele, por isso você não pode falar de mim. Não, fale para ele com fé. Fale, eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Vai ficar muito forte essa frase, mas eu vou falar, você não precisa falar para o seu vizinho, não, que essa vai doer. Mesmo se você não acreditar, tem uma palavra ao meu respeito. Mesmo que a sua família não acreditar, tem uma palavra declarada para você. Nesses textos aqui, Fernando, Valmir, Deus mostra uma vara de amendoeira para Jeremias. Fala para ele, o que você está vendo? Estou vendo uma vara. Aí Deus fala para ele assim, você está vendo bem, porque eu velo, eu cuido, eu protejo, eu fico de olho, até a minha palavra se cumprir. Aí eu sou obrigado a me lembrar do que aconteceu há muitos anos atrás, muito antes do que Deus disse para Jeremias. Israel estava debaixo de uma palavra. Deus falou, Moisés, vai para o Egito, tira o meu povo de lá, que eu vou mandar o meu povo para... Ele vai entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Uma terra que mana leite e... Uma terra que mana leite e... Quando o povo de Israel, um povo nômade, um povo que não tinha nem arma, mas o povo passou pelo meio do mar. O povo atropelava os inimigos que apareciam pela frente. Era um povo que não conhecia nada, que não sabia estratégia de guerra. Tem uma parte na Bíblia que fala lá que teve que aparecer ferreiros lá para poder fazer arma para eles. Era um povo complicado, era um povo que estava acabado de sair, era um povo totalmente ali na dependência de Deus. Aí está. O rei Balaque ouviu falar de Israel. Estou falando sobre que Deus vela sobre a palavra dele. E Deus falou para Moisés, eu fiz uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó, que o meu povo iria herdar a terra de Canaã. Pronto. O rei fica desesperado e fala assim, esse povo, essa expressão pelo menos está na minha tradução, esse povo está varrendo os inimigos. Isso foi a palavra que o rei usou. Ele falou, esse povo está o quê? Varrendo os inimigos. Eu preciso arrumar um jeito
porque ele se aproxima do meu país e eles vão fazer a mesma coisa com a gente. Ele vai, ouve falar de um profeta famoso da época, o tal do profeta Balaão. Enquanto isso, a palavra está liberada. Para onde o povo ia? Para a terra de Canaã? Quem falou isso? Quem que deu essa ordem? Quem fez essa promessa? Não é o mesmo que falou com respeito de você? Pare e pensa nisso aí. O homem ofereceu muito dinheiro. Ofereceu mudar a vida daquele homem. Falou, você vai mudar. Se fosse contemporaneizar a história, prometeu convênio, prometeu escola particular para os filhos, prometeu carro importado, prometeu 10 anos de supermercado pago. O homem falou, o quê? Eu acho que eu vou. Mas ainda tinha um pouquinho de temor. Aí ele foi orar. No que ele foi orar, Deus falou para ele assim, não vai não. Aí ele falou assim, ó, não vai dar não, Deus não deixou. Mas o coração dele falando, Senhor, está me atrapalhando. É a hora da minha vitória. Aí o homem vai embora, o rei fica desesperado e manda mais oficiais, aumentou a proposta, melhorou o cachê. E o homem foi orar de novo. É engraçado porque eu fico vendo a minha cena quando meu pai falava não. Eu acho que você também. Você insistia, pai, mas não dá, né? Você, pai, mas será que não dá? Já mudou de ideia? Já chegou? É hoje? Não é assim que a gente faz? Então, chegou mais príncipe, mais gente importante, oferecendo mais dinheiro para o homem. E ele falou assim, espera aí, gente, eu vou orar de novo. Lá no coração dele ele fala, quem sabe agora Deus não muda de ideia. Ele foi orar. E quando ele orou, sabe qual foi a resposta de Deus? Ele falou, Senhor, eu devo ir com esses homens ou não? Aí Deus falou, com esses aí você deve ir. Só que alguma coisa aconteceu. Porque Deus falou que ele podia ir. E ele foi, pastor André. Já pensando no que ia fazer com a grana. Porque na cabeça dele ele falou assim, Israel é poderoso mesmo, Deus guarda Israel. Então se eu fizer uma pregação falsa, não vai dar nada. Eu vou ganhar meu dinheiro, Deus vai glorificar o nome dele, porque tudo que eu falar não vai cumprir mesmo, e eu não estou nem aí, porque eu vou poder, com essa grana toda, eu me aposento de profeta, se ninguém mais quiser ouvir minha profecia, eu estou de boa, estou rico. Cabeça do cara. Pelo texto, você vê que eu tenho razão no que eu estou falando aqui. Lá vai o cara para poder fazer o quê? Amaldiçoar um povo que Deus tinha abençoado. Mas Deus falou para Jeremias que ele fazia o quê? Falou que ele fazia o quê? Velava. E lá vai o Balaão com a jumenta. Ele queria que a jumenta fosse para cá, a jumenta começou a ter opinião própria e a jumenta foi para o campo. O Balaão pegou o cajado e arrebentou a jumenta. A Bíblia diz que Balaão espancou a jumenta. Aí a jumenta, depois de tomar tanto couro, ela volta para o caminho. E era um lugar mais estreito. E a jumenta vai e prensa o pé dele no barranco, na parede. E o homem, quando machucou o pé, ficou mais irado. E espancou a jumenta de novo. Não adianta espancar a jumenta quando o problema é a gente, né? Você já parou para pensar nisso? A gente quer ficar espancando a jumenta, é a mulher, é o filho, é a culpa do pastor, é a culpa da célula, é o meu serviço que não presta, a gente vai espancando tudo. Mas o problema é quem? É o Balaão, aí o negócio dá ruim. Aí pela terceira vez foi pior. Aí quando ele conseguiu fazer a jumenta voltar para o caminho, a jumenta foi e deitou. Aí ele espancou a jumenta de novo. Só que acontece uma coisa sinistra. Pergunte para mim o quê? Não, está muito fraco. Pergunte para mim o quê? A jumenta falou para ele. Aí já deu vontade de rir, porque a jumenta falou para ele, mas está escrito na Bíblia. A jumenta falou para ele, cara, quanto tempo eu sirvo você? Mas o homem estava tão endemoniado, porque se ele tivesse sozinho, ele teria corrido. Se não? Mas não é.
eu falei brincando, mas quando a gente coloca um propósito de fazer coisa errada no coração, não tem conselho, não tem sinal de Deus, não tem nada, a gente vai e faz. Não é? A jumenta falou para ele, eu não vou dizer que a jumenta olhou para ele, que aí eu vou estar forçando muito. Mas a jumenta falou, quanto tempo tem que eu te sirvo? Ele falou, tem muito tempo. Ela falou assim, alguma vez eu já empaquei? E o cara continuou conversando com ela, isso é sinistro. E ele falou, não, você nunca fez isso não, então pare de me bater. Isso não é um stand-up, gente, está escrito na palavra. Porque quando Deus vela para a palavra para cumprir, Ele faz coisa que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele quebra o arco, corta a lança, para o vento, para o sol, para a lua, Ele faz o que Ele quiser. E o Balaão, na hora que a jumenta falou, eu nunca fiz isso, então para de me bater. Aí a Bíblia fala que ele olhou e a visão dele abriu. Depois, se alguém falar que cachorro, que bicho vê as coisas, não está tão fora não, viu? Por isso que os crentes antigos, quando os cachorros começavam a uivar, eles iam tudo orar. Meu pai dizia que estava vendo demônio. Mas não está tão fora. Né, pastor Pascoal? Quando o Balaão tem a visão dele espiritual aberta, que ele olha, ele vê um anjo. E o anjo não estava para dar de brincadeira, nem para falar, oi meu servo. A Bíblia fala que o anjo estava com a espada desembainhada, ou seja, estava pronto para o quê? Aí quando ele vê o anjo, ele vê que o negócio já mudou de nível. Aí o anjo falou para ele assim, você agradeça a jumenta, porque desde a primeira hora que eu vim para te matar, ela me viu. E eu não te matei porque ela se desviou do caminho. Aí o cara, meu Deus, eu sentei o cacete nela. Está vendo, irmãos? Isso agora vai servir para todo mundo. Às vezes a gente só cobra as pessoas que nos amam, que está tentando nos ajudar. Às vezes a gente só aponta os defeitos. E o anjo de Deus com a espada só não nos feriu por causa dessas pessoas. Olha para o seu vizinho e fala assim, você está entendendo o que ele está falando? Vê se a gente começa a aprender com esse centurião, a dar valor às pessoas. Não estou chamando ninguém de jumento, mas hoje como Deus não está usando mais a jumenta, Ele está usando quem está do nosso lado, e a gente só bate. E imagina o remorso. O anjo falou, a primeira vez eu te esperei na ponta do caminho, a sua jumenta foi para o campo. E ele bateu nela. Falou, depois eu te esperei num lugar que era estreito, e a sua jumenta te prensou no barranco. E ele bateu nela. E por último agora, quando ela me viu, que ela viu que era a última chance sua, ela deitou, e você bateu nela de novo. Respira fundo. Feche seus olhos, imagina comigo quantas casas hoje vai ter um concerto. Respire fundo, feche seus olhos, veja quantas pessoas também vão ter que pedir um perdão para o pastor. Complicado, né, Irineu? O homem bateu na jumenta, mas a culpa era dele. E a jumenta só queria fazer o que para ele? O bem. Passando essa parte, ele vai e continua a viagem. Deu sorte. Quando o rei chega para ele e fala, cara, amaldiçoa o povo. Aí ele vai para uma montanha. E quando ele prepara para amaldiçoar, o que ele faz? Ele abençoa. O rei fica desesperado e fala para ele, mas eu estou pagando você, para você amaldiçoar, você está abençoando. Aí, para resumir essa história, ele diz uma palavra para o rei, muito importante, que está em Números, quando ele diz assim, olha,
eu não consigo amaldiçoar esse povo. Nem com toda a fortuna que você pode me pagar. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Por acaso ele falaria e não confirmaria? E Deus está lá de cima, só olhando a palavra dele, falou, Balaão, que eu sei, esse rei meia tigela vai mexer na minha palavra. E mexeu? Pouco tempo depois, Israel vai e destrói o povo lá. Porque Deus vela sobre a sua palavra. Aí ele ainda fala mais para o rei, falou, quanto esse povo não vale magia, não vale encantamento. E isso eu vou dizer para você, não tem macumba, não tem nada. Quando Deus declara uma palavra ao nosso respeito, está falado. Jeremias 23, 12, 23, 29, Daniel. Porventura, a minha palavra não é como... Diz quem? E como um martelo que esmiuça a... Essa é a palavra que Deus tem para você nessa noite. A palavra dele é como fogo. A palavra dele é como um martelo que vai batendo até despedaçar os corações duros. Se tem palavra de salvação para alguém da sua casa, meu irmão, toma posse. Porque a palavra dele é isso aí, é poderosa mesmo, ela vai, e o objetivo dela é cumprido. Quarta-feira um rapaz me ligou, perto das 10 horas da noite, me explicando que ele não poderia ir trabalhar na quinta. Mas ele estava desesperado, chorando. E eu falei para ele, mas está tudo bem? Ele falou assim, não está bem. Minha mãe está internada, já faz 2 dias. E eles me ligaram, pediu para todos os filhos estarem lá amanhã, às 7 horas da manhã. Falei, meu Deus, ixi, como um homem, né? Falei para ele, pode deixar, nós vamos orar. E ele começou a pedir oração na igreja dele, fizeram um grupo do WhatsApp para poder fazer a oração pelo cara. Chegou lá, o médico chegou lá no outro dia pela manhã e falou que estava num dilema muito grande, porque precisava amputar o pé da senhora, mas ela não quer deixar, mas se não tirasse ela ia morrer. Então ele precisava da assinatura de todos os filhos, porque ele ia começar o procedimento e o procedimento não tinha volta. E a mãe começou a passar mal, porque ela começou a implorar para os filhos não assinar. Agora você imagina que situação que ficou aqueles filhos. Mas aí eles acompanharam o médico, porque o médico pediu para que eles assinassem. Irmão, às vezes a gente se apega tanto ao passado que a gente esquece de ver o que Deus está fazendo hoje. Ontem ele estava trabalhando numa salinha comigo e ele começou a me testificar. Falou que na hora da cirurgia, lá no centro cirúrgico, começaram a tirar a faixa do pé da senhora, o pé dela estava bom. Ele deve estar assistindo aí. O pé dela estava bom. O médico saiu do centro cirúrgico, foi lá fora falar com a filha, só estava uma filha lá, porque ele já estava na Valeô trabalhando, e ele falou assim, olha, a sua família tem alguma coisa, com certeza vocês têm muita fé. Porque já estava tudo pronto, anestesista na sala, e a gente já ia, mas quando tirou, estava seco a ferida. Na hora eu falei para ele, rapaz, Deus ainda está fazendo milagre, e a gente está esquecendo de contar, mas esse Deus tem palavra, esse Deus tem palavra, e a palavra dele é maior do que a do doutor. Meu irmão, o que é a minha vida? O que é os meus problemas? O que são meus problemas? O que são os seus problemas? Basta o quê?
Tenho certeza que hoje todo mundo, na hora de dormir, vai falar: Senhor, é uma palavra. A minha função é a mais fácil de todas. Eu só fico aqui falando as coisas que Deus está mandando. A dele é difícil, porque a dele é a parte que cumpre. Só que tem um mistério aqui, eu já falei outras vezes e eu vou repetir. Quando cobraram o imposto de Jesus, que Jesus falou para Pedro: olha, vai lá, pesca, e quando o peixe vir, vai sair uma moeda para você pagar o imposto meu e o seu, certo? Não existe na Bíblia assim. E foi Pedro, pescou, e lá estava a moeda. Não existe esse versículo. A Bíblia para por aí e não termina a história. Pergunta para mim, por quê? Não, pergunta mais forte. Porque para Jesus falar e fazer é a mesma coisa. Quando ele falou, vai lá e pesca, já estava pago. E o que eu estou querendo dizer para você essa noite é exatamente a mesma coisa. O que a palavra de Deus falou sobre a sua vida para ele, já está feito. Por isso que nós não temos o direito de parar. Por isso que nós não temos o direito de ficar aí chorando com autopiedade. Mas é hora de nos levantarmos e fazermos a diferença. Quantas ministrações você ouviu esse ano? Quantas você conseguiu colocar em prática? Bem poucas. Sabe por quê? Existe uma parábola lá da semente que a gente acha que é só para novo convertido. Mas é para todos nós. A gente sai com a semente, mas vem as aves do céu, que a Bíblia fala que é o diabo, e come a semente. Tem umas que caem no meio dos espinhos, que é os embaraços dessa vida. Tem uns que caem em terreno raso e logo morre, cai no meio das pedras. Mas quando a gente permite essa semente cair em terra boa, ela dá muito fruto. Isso é o que diz a palavra. Quantas ministrações eu ouvi esse ano, e a minha vida não mudou. Pergunte para mim por quê? Porque eu não quis. Olhe para o seu vizinho e pergunte para ele: quantas pregações você ouviu esse ano? Quantas você praticou? Olha para o seu vizinho e diga para ele: precisamos nos despertar. É ou não é? Tem razão que eu estou falando aqui? Pergunta para o seu vizinho: ele tem razão? Já estou terminando. Precisamos, gente, conseguir viver, colocar essas palavras que o Senhor tem usado tantos servos dele. E são pessoas que a gente conhece, são fontes seguras, e isso é o mais importante hoje em dia, a gente tomar água da fonte certa. Eu quero dizer, meus irmãos, tudo que a gente precisa saber, a palavra de Deus já está revelada para nós, ó. E Ele está aí protegendo a palavra dele até ela se cumprir, mas eu tenho que fazer a minha parte. E não é grande coisa que Deus está pedindo, não. Deus pede coisa pequena. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que não tá tão alto como o céu, e nem está no profundo da terra, mas está ao nosso alcance. Os mandamentos de Deus estão ao nosso alcance. Isso a própria palavra de Deus fala. Meus amados, eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui com um despertamento essa noite, sabendo, meu Deus, é uma palavra. É aquele centurião, ele teve essa visão, ele falou assim: é só o Senhor falar uma palavra, tudo vai mudar. Sabe uma coisa básica que aconteceu? Quando os amigos dele voltaram para casa, o que aconteceu? Como eles acharam o empregado? Como? O
parado. Não podemos parar, meus irmãos. Não temos esse direito. Tudo que nós precisamos do nosso Senhor, Ele tem. Tudo que nós precisamos, Ele já fez. É só a gente tomar posse. Leia o manual. Se você não entender, tem pessoas que Deus capacitou para te explicar. Mas, gente, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus está aí. O Senhor não vai simplesmente te levar para o céu de uma vez, não. Se fosse só esse o propósito, ia ser assim, ia ter um varão com uma foice, aí quando o pregador fala assim, quem deseja aceitar Jesus? Aí vinha o pecador, chorando, quebrantado. Aí quando ele entregasse a vida para Jesus, o anjo ia pegar a foice, ó, salvo. Mas é assim? Claro que não. O interesse dele é que você tenha vida, e vida como? E vida como? Não podemos parar. Basta uma palavra e tudo vai mudar. Você toma posse disso? Você toma posse disso? Então vamos ficar de pé, todo mundo.